Qual o tamanho da minha fé? De onde vem a força que me sustenta? Onde a fé pode me levar? O que eu busco ao rezar o terço? A cada Ave Maria que eu rezo, eu declaro meu amor a Nossa Senhora. Eu experimento o afeto e a afeição. Eu chego mais humilde diante de Deus. A reza do terço sempre foi uma oração importante da família, da comunidade, dos humildes. A oração do terço é a oração dos simples. Em 1936, na Vila Providência, em Itabi, Sergipe, havia um grupo de mulheres fazendo reuniões, fazendo encontro. Enquanto as mulheres se reuniam, os homens ficavam lá fora, conversando, contando causo, contando história. E o frei peregrino, ele fez um convite. Senhores homens, enquanto as mulheres estão em reunião, por que vocês não aproveitam o tempo para rezar o terço, uma vez que o terço é uma oração tão importante? E assim, de uma maneira assim, muito informal, aquele grupo de homens, enquanto esperava suas esposas, começaram a rezar o terço. E não é que essa experiência de oração do Santo Terço teve para eles um sentido muito importante. A oração juntos, os homens rezando juntos. E foi ali que começou oficialmente o primeiro grupo de homens rezando o terço. Então, a partir daquela experiência, o terço dos homens foi surgindo em diversos lugares, em diversas comunidades. E com o tempo, claro, foi saindo para outros estados. A Romaria, por exemplo, o terço ganhou essa dimensão nacional quando então surgiram as romarias ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Isso é muito recente, isso está fazendo 15 anos. Em fevereiro de 2009, chegou lá no Santuário Nacional o senhor Walter. O senhor Walter chegou lá e procurando o irmão Viveiros. O senhor que é o irmão Viveiro, eu falei, sou eu. Irmão Viveiro, nós queríamos fazer uma romaria do Terço dos Homens ao Santuário de Nossa Senhora. Eu perguntei para ele, Sr. Walter, Terço dos Homens? O que é Terço dos Homens? Quando que acontece isso? Uma vez por semana, tem lugar que é uma vez por semana, há outros lugares que é uma vez por mês, os homens se encontram para rezar, só homens. Eu falei para ele, Sr. Walter, isso tem tudo a ver com o Santuário Nacional. Tem tudo a ver com Nossa Senhora, porque o reza do terço é a oração mariana. E nós nos reunimos então naquele início de final de fevereiro de 2009 e nós escrevemos uma primeira cartinha. Essa primeira cartinha o seu Walter já levou. Marcamos a primeira romaria do Terço dos Homens para o santuário no dia 1º de maio de 2009. O tempo era muito curto para o Sr. Walter levar e convocar os homens. Mesmo nesse pequeno período, nós tivemos na primeira romaria, 1º de maio de 2009, 632 homens. E assim foi cada vez mais crescendo, de maneiras que a última romaria antes da pandemia, que foi a primeira romaria no início de 2020, tivemos aproximadamente 90 mil homens. Então, em 14 anos, ela passou de 632 homens para quase 90 mil homens. Sem dúvida, a Romaria do Terço dos Homens está entre as maiores e as mais queridas romarias que o santuário recebe. E essa é a beleza de nos sentir peregrinos, de nos sentir a caminho nessa jornada bonita, jornada missionária, em busca da evangelização. Esse é o objetivo da Romaria Nacional do Terço dos Homens, é mostrar a força da fé, a força dos homens na vida da igreja, na vida de Cristo. Depois da festa de Nossa Senhora Aparecida, a Romaria do Terço dos Homens é o evento
que mais reúne pessoas aqui no santuário e por isso toda a estrutura do santuário, as nossas dimensões pastorais, as nossas dimensões de organização e de acolhimento, todas essas estruturas são colocadas a serviço dessa romaria que acolhe, que evangeliza e que nos mostra, especialmente neste ano, que a nossa vocação é servir a igreja. Nós temos uma vocação na igreja e o santuário acolhe com muita alegria, com esperança, homens do terço que vêm de muitos lugares do Brasil, de perto, de longe, com o mesmo desejo, o desejo da oração, do encontro com Deus. Dom Gil Antônio, que é o bispo referencial para o Terço dos Homens, ele sempre diz que o terço é a oração da igreja. Há mais de 800 anos a igreja reza o terço e a meditação dos mistérios de Cristo se aplica perfeitamente na vida de homens, pais de família, que com cuidado, com atenção, educam seus filhos para Deus. É uma grande alegria acolher e preparar o Santuário Nacional para a Romaria do Terço dos Homens. Minha busca por consolo me levou à igreja. Naquele momento cheguei flagelado, quebrado, sem acreditar em mim e que minha força viria do alto. Ao entrar na igreja fui acolhido. Ainda com receio, rezei o Santo Terço. A partir daquele momento, minha vida começou a ser transformada. O movimento Terço dos Homens, iniciado aí há 15 anos atrás, mais ou menos, 15, 20 anos, tem sido de grande importância para a igreja, porque desperta em muitos homens o interesse de participar da igreja, da comunidade e o interesse de rezar. Muitas vezes não estavam motivados, muitas vezes a vida vai se levando, a pessoa não se lembra muito das coisas espirituais, às vezes nos momentos difíceis vai se lembrar de Deus, mas o movimento do Terço dos Homens trouxe uma espiritualidade madura para os homens. E esses homens, então, agora se sentem motivados a participar dessa oração semanal na igreja, que é, na verdade, uma grande meditação sobre Cristo aos olhos de Maria, segundo a interpretação do São João Paulo II. Então, o homem vai, em contato com esse grupo, vai se integrando na vida da igreja. Eu penso que Nosso Senhor tem um projeto com isso, de despertar nos homens essa necessidade de participar da vida comunitária, da missa dominical, das ações litúrgicas e das ações sociais, caritativas da igreja. Durante todo esse tempo, muitos, milhares de homens passaram a pertencer à vida, à vida da igreja. Então, é muito importante que esse movimento possa continuar e crescer. A missão do Terço dos Homens é colocar no coração das famílias a presença de Jesus. Quem reza se aproxima de Cristo. Quem reza está sempre em contato com Cristo. E rezar o terço é ter esse contato com Cristo, porque os mistérios que rezamos, as Ave-Marias, os Pai Nossos, eles estão todos como uma espécie de pano de fundo de contemplação do rosto de Cristo. Em cada mistério se contempla um aspecto da vida de Cristo. São 20 aspectos ao todo, nos 4 terços que nós rezamos, formando então um grande rosário. Então isso é muito importante, não é? Que o homem tenha esta capacidade de ter esse contato com Cristo através do terço, e isto é levado para a família. Quem reza reflete o amor de Cristo, o amor de Deus. Quem tem contato com Deus naturalmente leva a Deus para os outros. Por isso é de grande importância o Terço dos Homens. Essa missão do Terço dos Homens, eu penso que é evangelizar por esse meio, evangelizar as famílias e até mesmo a comunidade. A missão do Terço dos Homens ainda, podemos dizer, uma missão missionária. Cada homem do terço vai convidar outros homens
amigos, pessoas que ele encontra. E esses convites são, na maior parte, atendidos. E os grupos dos homens, então, vão crescendo. Então, é uma missão também de igreja, de espalhar o amor de Cristo e a devoção à Nossa Senhora para outros homens, para outras famílias. Eu posso dizer que o Terço dos Homens cresce assim espontaneamente, sem nenhuma programação especial. Não há uma propaganda, não. Há um interesse dos próprios homens convidarem outros homens para o grupo do terço, né? Agora, o que a igreja pode fazer? Primeiro, acolher. As paróquias devem acolher, arranjar um espaço, uma igreja, onde os homens podem rezar. Às vezes há lugares que a igreja não cabe, são 2.000, 3.000 homens e rezam numa praça, numa gruta, mas a primeira missão da igreja é acolher os homens, acolher esse movimento, que é um movimento assim quase que inesperado, que surgiu na igreja de forma inesperada. O movimento do Terço dos Homens não é apenas uma oração devocional. Antigamente a gente dizia, vamos recitar o terço. Não, o Terço dos Homens é uma coisa muito mais ampla. Eles se reúnem durante 1 hora para rezar o terço. Cantam, meditam, às vezes têm leituras bíblicas. Portanto, o movimento do Terço dos Homens, a hora do terço que eles passam juntos, é uma hora profundamente evangelizadora, transformadora dos corações. Então a igreja tem o dever de acolher esse movimento, acolhendo estes homens. Quando diz Terço dos Homens, não há nenhuma exclusão para as mulheres. As mulheres também têm o seu terço, o terço das mulheres. Mas formar um grupo apenas de homens, isso tem dado um ótimo resultado. Isso tem resultado positivo, inclusive para a família e para as obras da igreja. Os grupos de Terço dos Homens não param na oração. Geralmente eles procuram alguma atividade caritativa, social. Há grupos de homens que, por exemplo, salvaram hospitais que estavam para fechar, asilos de idosos, crianças. São atitudes que os homens, após a oração, vão tomando em benefício do próximo, em benefício social, afinal de contas. A igreja deve apoiar, deve incentivar e até orientar esses grupos de homens para que possam servir ao reino de Deus. Quando duvidei de mim, busquei por consolo, amparo e um sentimento que jamais experimentei antes. Como um sussurro ao pé do ouvido, algo me dizia que na igreja encontraria meu amparo. Pelo caminho, encontrei homens dispostos a serem de oração, homens do Evangelho, homens do terço, homens devotos. Esse terço, ele veio de uma cidade que se chama Catalão, Goiás. Lá tinha um que chamava Frei Juraci, e lá que só as mulheres que rezavam. E ele pediu que os homens rezassem. Aí lá tem um senhor que chama Osmar Francisco Martins, um amigo meu hoje, que ele começou a rezar. E tem um amigo meu daqui, o de Cláudio, que ele estava passeando na cidade de Caldas Novas e viu passar isso aí na televisão. E veio e trouxe para Campestre. E ele estava mexendo no negócio do terço aqui, eu toda a vida, na minha vida, assim, na igreja, eu sento no último banco do lado direito. E ele me chamou pro terço. Eu, como falo de Nossa Senhora Aparecida, eu acho que ela me abençoou, né, que dessa data aí que ele me chamou, foi dia 21 de agosto de 2001, que começou o Santo Terço aqui. Antes eu era meio assim, desligado de tudo, né, não tinha um foco na minha vida, eu era uma pessoa meio assim, não sabia muito o que estava querendo na vida, né? Porque a gente tem um propósito nessa vida. E eu não tinha encontrado ainda. E agora, a partir do terço, eu me sinto realizado. Sei que eu tenho que focar na proclamação do Evangelho e levar a oração para todas as pessoas. Eu estava fomos fazer uma viagem
encontramos com um casal e eles comentaram o terço dos homens, sabe? Que na cidade, uma cidadinha pertinho de Ribeirão Preto. Meu netinho tinha um problema no coração e a médica falou que ele ia ter que ser operado. Ele falou, eu vou participar do terço dos homens. Fiz uma promessa de participar do terço dos homens. E daí comecei, sabe? Aquele tempo fazia nas casas o terço. Não fazia nas igrejas, fazia nas casas. Na minha casa mesmo foi feito vários terços. E daí eu fiz essa promessa e meu netinho está com 12 anos. E até hoje ele não precisou operar, não precisou fazer nada, ele joga futebol, participa de tudo. E ele está maravilhoso. Aí eu conheci o terço dos homens, que eu tinha uns amigos aí, eu frequento aqui o seminário há 30 e tantos anos. Então, assim, a gente se conheceu aqui mesmo no seminário, né? Minha fé aumenta bastante. Quando eu rezo o terço, quase todo dia que eu vou na Aparecida, aquilo me se renova cada dia que passa mais, você está entendendo? Então, é uma fé tão grande que a gente continua com essa fé desde moleque. Eu conheci há 10 anos atrás. E esses 10 anos atrás, eu comecei a seguir o terço. Aí nós foi saindo daqui, ia cantar de casa em casa. E foi crescendo os terços. E daqui nós foi para cantar, rezar nas cidades vizinhas. E até chegar na Aparecida. E nós fomos lá também. Fui junto. E gostei. E estou até hoje acompanhando o terço. Para mim é a melhor coisa da minha vida. Melhorou minha vida, melhorou tudo que eu aprendi no terço. Estou feliz até hoje. E sigo acompanhando a minha turma. E vamos indo em frente. Bebia demais, meio extravagância mesmo. Aí eu falei assim, eu vou acompanhar a turma do terço dos homens. E quem sabe a minha vida melhora. E até hoje eu estou seguindo e está melhorando, graças ao terço. E me sinto muito feliz que na caminhada do terço endireitou a minha vida. No meu terço dos homens eu fui convidado. A pessoa convidou eu para vir, eu participei no primeiro dia, gostei e continuei. E eu fiquei e ele saiu. O terço dos homens ensinou que eu sabia rezar, mas ajudou mais ainda que agora é uma reza constante, sempre estou rezando. Então eu acho que foi uma grande vitória para mim, continuar rezando sempre. O terço dos homens é o seguinte, eu conheci através aqui em Tietê tem um jornal chamado Democrata, ainda existe. E sempre no jornal saía uma notinha, bem pequenininha, terço dos homens. Aí eu precisava procurar alguma coisa, eu sentia no meu coração que eu precisava alguma coisa a mais, né? Não só ir à missa de domingo e tal. Aí eu falei, é o terço dos homens. Aí comecei a acompanhar de quarta-feira. O terço dos homens mudou bastante coisa, abriu, vamos dizer assim, muitos caminhos, né? Em questão da religiosidade. Eu comecei, hoje eu sou ministro, né? Fui convidado para ser ministro, né? A partir do momento que a gente vai engajado mais na igreja, começa, né, a abrir os caminhos, né? Então, para mim isso foi uma maravilha e não me arrependo não de ter entrado, viu? Há mais ou menos 4 anos atrás, a gente foi convidado por uma vizinha para participar e de lá eu conheci o responsável, que era o saudoso Roberto Tesoto. E ele convidou a gente para acompanhar. E aí então a gente começou a seguir. A gente sempre tem esse compromisso, toda quarta-feira está participando, né? Então a gente tem essa dedicação de estar tirando esse tempo durante a semana para estar agradecendo a Deus por tudo. Olha, eu
frequentava as missas, né? Às vezes assim, né? Mas depois que eu comecei no Terço dos Homens, daí a gente começou. Depois de 3 meses eu fui convidado para ser congregado mariano, recebi a fita e daí a gente começou a seguir, você estando mais com a igreja, mais com Jesus, né? Você está tranquilo em tudo. Aí eu conheci o Terço dos Homens através de um amigo também, que é o Cláudio, que é o fundador. Que antes até eu nem frequentava, porque frequentava um outro grupo, que era da minha esposa, que era o Cenáculo, que eles rezavam. Ele me convidou um dia para mim vir. Eu falei, mas eu rezo na terça-feira, é o dia de rezar o Cenáculo, que a gente rezava. Aí ele, bom, passou com uns 2, 3 meses o Cenáculo deu de fracassar um pouco e não começou a rezar em casa, porque a gente rezava muito em casa dos pessoal, né? Aí eu vim no Terço dos Homens e até hoje estou aqui, graças a Deus. A vida da gente muda muito, né? Porque a fé que a gente tem na mão de Nossa Senhora é muito grande, né? Então, rezar o terço seria uma coisa mais boa do mundo que acontece na vida da gente, né? E nós estamos aqui firmes. Ensinou muito. Ensina porque a gente quando fica sozinho, fala como Jesus disse, entra no quarto e vai orar sozinho, né? Mas em oração, cada oração de uma pessoa, de outra pessoa que pede, você vai e faz, muda tudo. Muda, a vida muda tudo. Meu encontro com a fé elevou o meu relacionamento com Deus. Minha devoção virou meu consolo em dias difíceis. A oração, minha caminhada em direção ao céu. Neste momento já não importa mais como minha vida pode estar. Não há problema, desordem ou dificuldade que o poder do Santo Terço não possa vencer. Me tornei um homem forte na fé, com a certeza que a minha oração me sustenta. Foi sob um olhar doce, sereno e pelo cuidado de mãe que fui conduzido a me aproximar de Jesus. Minha devoção a Nossa Senhora abriu caminhos para que eu pudesse me voltar para Deus. Muitas vezes recorri à sua intercessão e amparo em momentos difíceis. A força do Santo Terço e o amor dela me encoraja e me torna um homem mais forte no caminho de Deus. Nossa Senhora é espelho para todos nós, para toda a humanidade, porque foi espelho para Jesus, espelho para a Igreja, espelho para toda a humanidade, porque quando ela dialogou com Deus, ela estava representando toda a humanidade. E então, claro, o Terço dos Homens, no fundo, é uma grande novidade, porque geralmente o homem brasileiro não era de religião, nem de ir à missa, nem de cuidar da religião em casa. Tudo era para as mulheres, para as mães, para a vovó. Agora não. Estamos num novo tempo, numa nova realidade, em que os homens, então, atraídos por Nossa Senhora, porque nela vê o brilho de Jesus, porque vê em Maria aquilo que nós podemos ser, a gente ser como Maria, rezar como Maria, evangelizar como Maria, permanecer ao pé da cruz como Maria, e é claro, então, os homens atraídos por Maria se tornam agora grandes orantes e grandes evangelizadores. Nossa Senhora, ela é esse caminho da salvação para todos. E claro que os homens, então, aproximando-se de Maria pela oração do terço, eles estão se aproximando dos mistérios de Jesus, porque em cada Ave Maria a gente reza assim: rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Houve na igreja muitas heresias, muitos erros, que não aceitavam Jesus como Filho de Deus. E é claro que então, a Ave Maria é uma confirmação de que Jesus é Filho de Deus. E por isso Maria leva os homens do terço, a humanidade inteira, para Jesus. Como nós rezamos,
Mostrai-nos, ó Maria, mostrai-nos Jesus. Nossa Senhora é a nossa mãe, representa tudo, né? Através dela a gente consegue, a gente chega ao nosso Senhor, né? Jesus, através dela, né? Por intercessão dela. Então a gente sempre na fé pedindo, né? Agradecendo, primeiramente sempre agradecer, porque tantas graças, né? Que a gente recebe só de estar vivo, né? A gente já é uma graça. Acordar todo dia, abrir os olhos já é uma graça. Então a gente tem que sempre agradecer. E sempre pedindo e agradecendo, que a gente sempre alcança. Significa primeiro, acho que uma honra para mim, meus amigos tudo aqui e todo o Terço dos Homens. Isso aí foi uma gratidão que Deus trouxe para os homens, para eles rezar. Eu acho que isso aí foi uma coisa abençoada por Deus, porque hoje cai no Brasil inteirinho, eu vejo, né, nos grupos inteirinho, até nos outros países. Então, orações desse Terço dos Homens foi para gratificar e fazer o povo ter mais fé e concluir a Deus. Nossa Senhora Aparecida. Significa tudo, tudo. É uma coisa que a gente já fica esperando aquele dia para a gente vir aqui, entendeu? A gente tá sempre, amanhã é dia, amanhã é dia, passa com o outro, amanhã é dia, né? Então a gente fica feliz de ter esse compromisso com o Terço dos Homens e com Nossa Senhora. Ela é mãe, né? Nossa mãe, né? E tudo que a gente pede para ela, a gente consegue, né? A Nossa Senhora, para mim é tudo. É minha mãe, mãe nossa. Não é minha não, nossa, né? E eu sinto feliz ao lado dela. Ajuda no trabalho, ajuda em tudo que eu pensar, ela me ajuda. E eu peço por ela também. E sinto muito feliz ao caminho dela. Nossa Senhora é a mãe de tudo, né? É mãe da eternidade. Assim como ela foi a mãe do Nosso Senhor, ela é a mãe da humanidade. Ajuda porque a gente tem que sempre dar uma solução para ajudar numa coisa ou na outra, ficar mais unido. Então, significa muito, né? Porque é o que eu falei, quando a gente está longe, no que a gente não vem, a gente já sente a falta. Então, toda terça-feira a gente tem que estar firme, rezando, junto com todos eles que são uma pessoa são um grupo unido, né? Com tudo isso, né? Então é muito bom estar rezando com todos eles. A fé é a melhor, é uma parte muito grande da vida da gente. A gente tem que ter fé em Deus, em Nossa Senhora, que é a nossa, e a Nossa Senhora de Fátima, que é a nossa padroeira do Terço dos Homens. Então essa é a fé que todos nós temos junto com ela. Isso significa demais, muita coisa. Nossa, aqui é tudo amigo, tudo dentro do coração da gente. A gente encontra as felicidades de outros, a gente está sempre feliz com tudo, quando está em encontro com eles, conversa, diverte, fala tanta coisa, é muito bom. Nossa Senhora é tudo para a gente. A gente, em horas difíceis, apela tanto para Jesus como Maria. A presença de Deus sempre eleva o estímulo da gente e sempre pensar nas coisas certas e largar as ilusões de lado. Há 15 anos nós realizamos aqui no santuário a Romaria Nacional do Terço dos Homens. E todos os mistérios do terço falam de Jesus. Jesus está no centro da oração do terço, mas nunca desacompanhado da sua mãe, de Nossa Senhora. Por isso que a devoção dos homens do terço, Nossa Senhora, simboliza o desejo de seguir o projeto de Jesus, de estar com Ele, sempre na companhia de Maria, aquela que nos sustenta, que nos dá coragem. E o Santuário Nacional, para o povo brasileiro, tem um significado muito grande, o significado da casa de Deus, da casa da palavra, da casa da oração, da casa dos sacramentos, mas principalmente da casa da mãe. Muitos de nós saímos da casa das nossas mães,
dos nossos pais, já há muitos anos, por diversos motivos. E sempre quando a gente volta ao santuário, a gente tem essa sensação bonita de trazer a memória afetiva da casa das nossas mães. Por isso que a Aparecida acolhe com muito carinho homens do terço que vêm de tantos lugares, de lugares diferentes e que encontram aqui, na companhia de Maria, a motivação necessária para seguir Jesus, para seguir o seu Evangelho. No caminho para me tornar um homem melhor, mais justo, amoroso e solidário, fui fortalecido pelo vínculo que criei com homens que, junto a mim, elevam suas orações aos céus. Homens que, junto a mim, puderam despertar na fé, no diálogo e na troca de experiências das gerações. Essa compreensão da fé, da oração do terço, ela fortalece o grupo dos homens, o terço dos homens, os homens do terço, porque se encontram a partir da oração, se encontram a partir da fé, se encontram para partilhar a vida. E uma coisa muito interessante que o terço dos homens ajudou, está ajudando cada vez mais, é compreender que não basta rezar. Numa das romarias, um dos temas foi esse: terço dos homens, não basta rezar, é preciso agir. E quantos testemunhos de homens que às vezes deixou o mundo da bebida, deixou o mundo mesmos conflitos em família, porque a oração do terço vai levando a esse comprometimento de uma vida mais ativa, mais santa, mais comprometida dentro da paróquia, dentro da comunidade e principalmente dentro da família. E a oração do terço, ela ajudou os homens a olhar para a sua comunidade, a sua realidade. E quando os homens se encontram para rezar, essa sintonia com Jesus, essa sintonia na oração, ele cresce na espiritualidade, ele cresce na intimidade com Deus. E pouco a pouco ele vai ganhando gosto da oração, ele sente a necessidade de rezar. Não é que a oração se torna um vício, mas se torna um hábito que me faz desejar Deus. É maravilhoso. São meus amigos, né? Todos ali são pessoas amigas da gente. Então, pra gente é muito bom estar participando. Muita gente reunida num objetivo só, então a força é maior. Então, a oração em grupo trouxe muita coisa, que eu falei, a fé, né? O amor, o carinho que a gente tem por todos que estão aqui junto, rezando com a gente, né? É uma satisfação enorme, porque eu estou me interagindo com cada um está ali com a sua fé, pedindo em oração. Não tem como explicar, não tem palavras para isso. Na moda do outro. Sinto muito feliz junto com eles, que é meus companheiros, e nós estamos caminhando tudo junto. Nas orações, na parte da igreja, igual eu falei antes, nas casas, em todas as partes. Se nós seguirmos essa oração junto. Senão é o caminho de Deus, né? Seguir a parte que Deus deixou para nós. E estamos até hoje seguindo as orações certinho que Deus nos deixou para nós. Porque se a pessoa vir participar do terço dos homens, ele vai participar mais da Santa Missa, vai participar mais de uma procissão. Geralmente os homens são muito desligados, né? E nós começamos aqui com 60 homens. E hoje estamos com 20, 25 só. Então, aproxima sempre. Se os homens participassem mais, ia ser uma beleza. Sempre que rezo o terço, agradeço a Nossa Senhora as graças que ela nos dá. Aprendi que ela, como boa mãe, se alegra quando os seus filhos lhe pedem algo. Hoje peço para que todos os homens, assim como eu,
possam experimentar as bênçãos que o Santo Terço traz à vida daqueles que rezam com fé. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que rezamos, a grande missão que é o Terço dos Homens. Nós poderíamos falar 1 hora aqui sobre a Ave Maria, mas como somos muito superficiais, a gente reza a Ave Maria superficialmente. É uma pena, porque a oração da Ave Maria tem uma grandíssima teologia. Inclusive, rogai por nós pecadores, quer dizer, a busca da nossa santidade. O terço tem poder porque é a oração que Jesus nos ensinou e a meditação dos mistérios de Jesus. Mas o terço também faz muito bem, porque reúne a família, porque converte as pessoas, porque traz vitória sobre o mal e porque o terço nos dá muita paz, até traz um certo sono, não é verdade? Isso é muito bom, porque o terço nos pacifica. E o que eu gostaria de dizer aqui, para a Romaria do Terço dos Homens, é que quem segue Maria vai seguindo Jesus. Então nós esperamos que os homens do terço se tornem homens da catequese, precisamos de homens catequistas, os homens mais presentes nas pastorais da igreja, os homens à frente então da participação na vida paroquial. Por quê? Porque a igreja olha para Maria e diz: eu igreja, eu paróquia, preciso ser como Maria. A igreja espera que este movimento cresça cada vez mais, porque é um grande benefício para ela mesma, para as comunidades. É uma presença muito forte dos homens na vida da comunidade. Não é um movimento estruturado ou estrutural. Eu sempre digo que não há necessidade de fazer estatutos para o movimento Terço dos Homens. Talvez isso prejudicaria a espontaneidade do terço. A oração do terço é praticada na igreja há quase 1000 anos. E é uma oração simples, ao mesmo tempo muito profunda. Então, basta um incentivo do bispo, dos padres, dos próprios leigos, para que esse movimento possa se desenvolver, possa crescer. A gente não pode falar de futuro dos movimentos, porque o que nós sabemos de todos os movimentos é que eles têm uma alta, têm uma baixa, retomam e vão caminhando não em linha linear. Então, não podemos dizer nada sobre o futuro de nenhum movimento e até da própria igreja. O que a gente pode dizer é que quem está nas mãos de Nossa Senhora, quem tem o Espírito Santo e quem tem o dom de perseverar, esses levarão para frente, então, esta graça do Terço dos Homens. Mas, pelo fato de estar sempre crescendo, e agora nós já temos o Terço das Crianças, então eu creio que no futuro essas crianças continuarão o Terço dos Homens. Tudo vai depender do coração dos homens e das suas esposas que os apoiam, e que o Terço dos Homens realmente possa trazer muita paz para o Brasil, porque nós estamos num momento de tanta agressividade, e o terço é a oração da paz, o terço é a oração da vitória. Então a vitória sobre o mal, vamos pedir a graça e o dom da perseverança. Quem persevera será salvo. Todos os anos, sempre no mês de fevereiro, nós acolhemos essa que é a maior romaria que o santuário recebe, não é? E antes ainda da pandemia, nós tínhamos um plano de organizar
as romarias estaduais do Terço dos Homens. Nós queremos, por exemplo, começar por aqueles estados que estão mais próximos aqui do santuário. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. A gente vai continuar com as romarias nacionais todos os anos, mas nós queremos também nos reunir como estado, começando por aqueles que estão aqui pertinho de Aparecida. E para isso nós temos a grande facilidade geográfica. Aparecida está muito pertinho de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, do Paraná. A nossa ideia, já a partir desse ano e para os próximos anos, é fazer um projeto de romaria estadual do Terço dos Homens, mostrando sempre que a força da fé nos coloca como peregrinos, como caminheiros. E esse é o nosso desejo, de fazer com que o Terço dos Homens alcance este serviço à igreja, o serviço de quem é também discípulo, é seguidor de Jesus. O terço tem muito poder. Por quê? Em primeiro lugar, a gente reza o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração poderosa. A gente reza a Ave Maria. Só da Ave Maria tem livros escritos, porque a Ave Maria começa com uma saudação. Então os homens do terço devem saber saudar a sua esposa, seus filhos, seus amigos. Há dentro da própria Ave Maria grandes gestos de humanização e grandes gestos de espiritualidade. Fazer parte do Terço dos Homens, para mim, é um presente. Eu reafirmo meu compromisso com Deus. A cada encontro, meu coração se enche de esperança e amor. Para todos os homens que rezam o terço, o movimento é o mesmo que encontrar o caminho trilhado por Jesus. O Terço dos Homens significa tudo na vida da gente, né? Que a gente começou, quando começou, e estamos aqui até hoje e vamos continuar rezando esse terço pelo resto, até Deus quiser. É a luz de Deus, a luz divina. Terço dos Homens para mim significa ó, amor, coração aqui, ó. Que eu venho às terça-feiras, 6 horas, rezo o meu terço das 6 horas aqui, assisto a missa, depois rezo o terço do Terço dos Homens. 2h15 só de reza. Mudou tudo na minha vida. Que tenha fé, que tudo que se pedir para Nossa Senhora, ela vai conseguir, você vai conseguir. Esperança. O Terço dos Homens para mim significa compromisso, né? Eu tenho esse compromisso de rezar toda terça-feira com eles aqui. Então, acho que é mais um compromisso. É tudo, né? Tudo pra gente, né? O Terço dos Homens é tudo. Unidos venceremos. O Terço dos Homens representa para mim assim tudo de bom, certo? É uma alegria muito grande participar dele. Foco para você seguir o dia a dia, a reza, né, a oração que te abre, que te ilumina ali, que mostra o caminho, né? A gente sempre a oração é o que nos guia, né? A oração. Foco e fé. Gratidão. Nós com Deus.